Um edifício inacabado com alicerces bastante sólidos. É assim que o nosso convidado desta noite caracteriza a organização, da qual é o principal rosto desde há um ano. Natural de Moçambique e embaixador de carreira, sucedeu em junho do ano passado ao guineense Domingos Simões Pereira na liderança da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Murad Morarji, secretário executivo da CPLP, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, Sr. Embaixador. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi lançado pela Teledifusão de Macau. Ainda subscreve esta frase com que definiu a CPLP há um ano. É um edifício ainda em construção, mas com margem de progresso, digamos assim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à TV Macau, né, por me ter dado esta oportunidade de me dirigir aos cidadãos desta parcela do território. Em segundo lugar, queria corrigir um pouco, e de facto não é um edifício inacabado. Um edifício inacabado significa que ele foi construído, ou iniciou-se a construção e parou, e nunca mais se tocou nele. Mas não, é um edifício que está em construção. Portanto, teve várias fases, eu digo fases no sentido de que houve vários secretários executivos que estiveram a dirigir a organização, em termos de secretariado da CPLP em Lisboa. Portanto, é um edifício que está ainda em construção. Eu hei de passar amanhã e vem outro, e vai continuar a lançar as pedras com vista a ter eternamente em construção. Não vai ser um edifício que vai acabar. Ele será um edifício eternamente em construção. Mas porquê é que não é um edifício mais forte? O que é que tem falhado desde que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi formada? Porque é uma organização cheia de boas intenções, mas num plano prático tem custado a afirmar-se. O que é que tem impedido que a CPLP seja hoje um espaço mais forte? Não, repare, eu acho que não tem falhado. Não podemos aplicar esses adjetivos de falhanço. É preciso ter em conta que a CPLP ainda é nova, ainda nasceu há 17 anos. Mesmo se considerarmos a União Europeia, que já foi criada há muito mais tempo que a nossa, ainda está em construção também, ainda não atingiu o seu ponto final. Só atingirá quando todos os países se submeterem a uma política única em todos os aspectos. Mas no nosso caso ainda não, tem 17 anos, nós no próximo ano vamos completar 18 anos, há ainda alicerces que já foram consolidados, como acabou de referir, que é o caso da concertação político-diplomática, o caso da língua e alguns temas da cooperação técnica. Porque, repara, a questão da cooperação político-diplomática é extremamente importante. É importante porque ela tira-nos um pensamento comum daquilo que nós queremos fazer. E é isso que se está a desenvolver com muita intensidade. E, neste momento, nós estamos, politicamente, os nossos Estados estão coerentes, estão sólidos, sabem o que querem. E agora, em seguida, é preciso ter em conta que também estamos dispersos, né? Os nossos países estão totalmente dispersos. Uns encontram-se na Ásia, com o caso de Timor, outros em África, com o caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, outro é o Brasil, que está nas Américas, e Portugal na Europa. Portanto, isto é uma costura que não é assim tão fácil de à primeira vista se fazer. Mas, tendo em conta os valores históricos, culturais que nós temos, isso tem-nos impelido a que, apesar desses constrangimentos que eu referi agora, nós estamos construindo, de facto, o tal edifício que eu me referi há pouco tempo. Portanto, já não chamaria fracasso, porque é preciso ter em conta que após a criação da CPLP, ou seja, quando a CPLP foi criada, os nossos países encontravam-se, prevaleciam nos nossos países situações completamente diferentes, que são hoje. Angola estava em guerra, estava tanto com o seu sistema tanto interno, com problemas. Moçambique acabava de sair de uma guerra. O Brasil enfrentava alguns problemas, digamos, financeiros e económicos internacionais. Estou-me a falar em 96, né? Cabo Verde era um país que tinha uma certa estabilidade, afirmando-se em termos democráticos. Guiné-Bissau, com os mesmos problemas, mais ou menos, que ainda têm hoje. São Tomé e Príncipe ainda treinando as suas... Estávamos todos experimentando, chamando essa fase de introdução das democracias dos nossos países. E Portugal estava a inserir-se na Europa, estava naquela fase da sua afirmação na União Europeia. E Timor-Leste ainda não existia como país independente. Mas se formos a ver hoje, a situação mudou completamente nos nossos países. Ela já é totalmente diferente. Nós vemos que, apesar de que Moçambique tem alguns problemas agora, mas estou seguro de que o povo moçambicano vai saber, mais uma vez, ultrapassar esta situação em que se encontra hoje. Angola está numa fase de expansão económica, a reabilitação das infraestruturas que foram destruídas pela guerra. Portugal, embora atravesse um momento difícil neste momento, mas temos indicações que vai ultrapassar
o período em que se encontra. O Brasil hoje é a sexta economia mundial, ou sétima, mas está numa fase de expansão económica, crescimento económico bastante considerável. E, portanto, o Timor também, o outro exemplo, que também está, hoje é um país membro da CPLP, que também tem enormes recursos. Portanto, todos os nossos países têm recursos que podem nos levar a que tenhamos uma comunidade bastante sólida e coerente e fraterna. Mas pelo facto da conjuntura ser outra e tirando episódios esporádicos, como é o caso destes pequenos rufos, passa a expressão, entre Lisboa e Luanda, ou de alguma instabilidade na Guiné-Bissau, ou também deste regresso esporádico, espera-se, da instabilidade a Moçambique, esta conjuntura não deveria dar aso a algo mais. Quando falo algo mais, mesmo no caso de Portugal, este pequeno percalço, este passo atrás no processo de construção europeia, com a crise e esta nuvem que paira sobre a própria ideia de uma união económica ou de uma união política na Europa, não deveria dar aso para um maior entrosamento entre todos estes países que têm algo em comum, têm uma história, têm princípios de solidariedade em comum, para quando uma faceta comercial, uma faceta económica, para quando talvez uma faceta política também? Mas escuta, a questão da nossa comunidade, eu acho que estamos construindo, estamos evoluindo, não é? Podem acontecer durante o percurso, haver incidentes, digamos, inevitáveis muitas vezes, mas que a nossa força, a nossa determinação tem saber ultrapassar. Eu não creio que se referiu agora ao conflito, não sei se é conflito ou não, mas pronto, algumas desinteligências entre Angola e Portugal. Mas são situações que facilmente os dois países vão ultrapassar. Eu acho que os órgãos de comunicação social estão a dar muita importância demais a um problema que os dois países estão conscientes que vão resolver com muita facilidade. Agora, de facto, tem razão. Mas acontece que, realmente, o mundo, como disse, também, para construir uma comunidade é preciso haver recursos também, não é? É preciso. Mas a parte económica, empresarial, ela está a evoluir. Está a evoluir. Se nós formos ver relações bilaterais entre os nossos países, pega Angola e Brasil, Portugal e Angola, Moçambique e Brasil, e por aí adiante, nós vemos que há um fluxo. Se vamos ver os movimentos aéreos, de passageiros entre os nossos países, é enorme. Agora, o que falta talvez qual é o elemento que falta na nossa comunidade para essa cooperação empresarial, esse comércio que está se desenvolvendo nos nossos países, ter a bandeira da CPLP. É isso que nós estamos trabalhando. É o tal quarto pilar que hoje está... por isso eu estou aqui hoje aqui em Macau, para participar neste fórum económico, que é precisamente para nós sabermos como enquadrar. Como é que nós podemos criar um ambiente de negócios dentro do espaço que eu quero chamar espaço da CPLP para o comércio e desenvolvimento empresarial, que é vermos entre os nossos países como poderemos harmonizar as várias leis que existem para que o empresariado possa, portanto, exercer as suas atividades com mais segurança, com maior liberdade, enfim, digamos assim. Como é que nós podemos harmonizar as políticas de garantias, por exemplo, a resolução dos conflitos entre as empresas, a questão dos financiamentos, as leis de proteção, porque as leis de investimento, é preciso que tenhamos leis mais ou menos harmonizadas, por forma que se eu quiser investir em Moçambique, em Angola, não tenha os constrangimentos que as burocracias muitas vezes nos impedem de fazer. Portanto, é isso que estamos trabalhando nisso. Há obviamente muito trabalho a ser feito, mas não é de certa forma de lamentar que um impulso para este tipo de circunstância tenha surgido da China, que é um país que tem interesses legítimos no Brasil, por exemplo, em Moçambique, em Angola, e não tenha surgido do próprio núcleo dos países de língua portuguesa. Não, mas é que está-se fazendo. Dentro em breve, olha, já houve várias conferências de encontros de empresários de língua portuguesa que estão trabalhando nisso. Existe uma confederação empresarial dos países de língua portuguesa, que neste momento a presidência está com Moçambique, e que no próximo ano vai fazer um grande encontro empresarial em Lisboa ou Maputo, para precisamente definir esse quadro que é preciso fazer. E, por outro lado, é preciso ver que a questão do Fórum de Macau não pode ser vista como se fosse um concorrente da CPLP. Antes, pelo contrário, é um complemento até. Eu vejo o Fórum de Macau como uma mais-valia para a CPLP, porque está um gigante que está cooperando com os nossos países, que é a China, e que usa Macau como plataforma para essa relação, que é extremamente importante.
Porque aí nós podemos reforçar cada vez mais os laços que existem entre os nossos países. Eu vejo numa perspectiva mais positiva do que concorrencial ou negativa. Macau tinha espaço dentro do espaço da CPLP. É algo que tem sido aventado, uma eventual entrada de Macau como membro observador. O que é que a CPLP teria a ganhar com a participação mais inclusiva de Macau? Bom, em primeiro lugar, é preciso ver que Macau tem um estatuto próprio dentro da China, né? Que é uma região administrativa especial de Macau. Portanto, tudo que diz respeito à política externa, à defesa, portanto, é o governo central da China que orienta. E qualquer decisão nesse sentido tem que passar necessariamente pelo governo central. Portanto, mas se Macau e o governo central da China estiverem manifestar o seu interesse, Macau pode perfeitamente ser admitida como um país, não digo um país, mas uma região observadora. Nós chamamos, porque o país não é ainda uma região observadora. Isso não nada impede. E eu acho que estamos trabalhando. Nós já, não digo, houve uma oficialização, não, mas estamos conversando, ver as várias hipóteses possíveis de uma participação de Macau na nossa organização. Mas temos aí alguns institutos que são daqui, que é o Instituto Internacional de Macau, que participa como organização consultiva da CPLP. Portanto, todas as portas estão abertas para que isso possa acontecer. Quem diz Macau diz também, por exemplo, os antigos territórios portugueses na Índia. Este tipo de diálogo foi empreendido já com as autoridades indianas ou nem por isso? Ainda não, porque aqui na agenda são muitos pontos que nós temos que atacar, né? Mas isto já foi várias vezes aventada, essa hipótese de ver como é que esses antigos territórios, onde existem ainda comunidades que utilizam o português como língua, não como língua oficial, mas ainda se comunicam através da língua portuguesa, de ver em que medida esses territórios poderão encontrar um estatuto, um espaço para poderem, a tal nossa comunidade, né, da língua portuguesa, se possa expandir, possa também eles participarem na construção dessa comunidade em que é de todos, afinal, não é só dos que estão nos atuais territórios independentes da língua portuguesa. O valor económico da língua portuguesa e o valor económico do espaço dos países de língua portuguesa, como dizia há pouco, tem conhecido variações ao longo das últimas décadas. Hoje o português como língua de negócios é cada vez mais procurado, cada vez mais valorizado. Também o facto de termos um país como o Brasil na linha da frente das superpotências económicas, quase chamemos assim, é um país em vias de desenvolvimento ainda, mas com uma margem promissora de evolução, cria novas oportunidades para a CPLP também. Eu perguntava-lhe isto porque a CPLP tornou-se um espaço atrativo para outros países, como é o caso da Guiné Equatorial, um processo que foi aceito como membro depois de um processo de certa forma conturbado, depois de ter feito do português língua oficial também. Isto para lhe perguntar, a CPLP é hoje um espaço mais apetecível do que era quando foi formada há 17 anos? Eu acho que sim. Acho que sim, porque vejamos o que se passa em cada um dos nossos territórios, né? Os recursos que nós possuímos. A descoberta de vários recursos que hoje se verificam em Moçambique, no gás, no petróleo, no carvão, em termos de turismo. Veja para Angola, a mesma coisa. Carvão, desculpa, Angola é o gás, o petróleo. Temos São Tomé e Príncipe também, que tem também já comprovadas reservas de petróleo. A Guiné-Bissau, que se encontra ainda com seus problemas, também tem recursos. Portanto, há uma grande apetência dos investidores em relação aos nossos países. Isso vai permitir, de facto, um reforço da comunidade. Em relação à Guiné Equatorial, a Guiné Equatorial ainda não é membro, é apenas um país observador ainda. Ela fez portanto, o seu pedido de adesão a membro pleno da nossa organização, que está ainda em fase, digamos, de análise. Dentro em breve vamos ter uma reunião para analisar se a Guiné Equatorial está, de facto, preparada ou reuniu as condições para poder ser admitida como membro na próxima cimeira da CPLP, que vai ter lugar em Dili, no próximo ano. Portanto, a Guiné Equatorial é um caso porque ela foi a antiga colônia portuguesa. Ela foi até o século XVII ou XVIII. Ela foi antes colônia portuguesa. Ela sente-se mais ligada a nós do que a própria Espanha que colonizou nos últimos tempos. Então, e depois encontra-se numa região em que ela se sente também isolada.
no meio dos francófonos e anglófonos. Ela tem muito mais ligações com o espaço de países que falam língua portuguesa. Nesse caso concreto, está ali perto de São Tomé e Príncipe, está perto de Angola. Então sente-se muito mais fácil e sente-se que a necessidade de querer cooperar. E é um país que tem imensos recursos também. A sua entrada para a comunidade, ela vai reforçar a nossa comunidade. Quer dizer, quanto mais países se tornarem mais fortes, a comunidade tornar-se-á também mais forte e mais competitiva também em relação às outras comunidades. Então nós temos todo o potencial para que, em termos económicos, possamos ser uma grande potência entre nós. Quer dizer, a comunidade dos países da língua portuguesa é uma potência também económica, tendo em conta os vários recursos que cada um de nós reúne. Este é um trabalho que está a ser feito, como dizia, mas acredita que a CPLP pode ser um dia, pode tornar-se um dia um espaço económico também, no sentido de uma comunidade económica, tal como foi a Comunidade Económica Europeia, o espaço da CEDEAO, pode evoluir para algo do género, não obstante o facto de existir a tal dispersão geográfica de que falava há pouco? Quer dizer, ela não vai ser uma espécie de uma União Europeia ou uma SADC ou outros espaços económicos, blocos económicos que existem, regionais. Porque nós não temos a continuidade, mas o reforço de cada um de nós, através da conjugação de sinergias entre nós, é que pode criar esse elemento de ver a comunidade, portanto, como uma espécie de não chamaria bloco, mas perante um grupo de países, não é, que têm várias coisas em comum, e que atua em todos os domínios políticos e económicos com muita pujança. E aí é que eu vejo que, de facto, podemos nós crescer nesse sentido. Não em termos de ter um bloco tanto homogéneo, contíguo, como são os outros espaços económicos, não isso. Através de que instrumentos? De que tipo de instrumentos? Acordos comerciais, acordos facilidades adoaneiras, por exemplo, facilidades de investimento? É precisamente isso, né? Através dos acordos aduaneiros que falou, a questão de facilitação do movimento das pessoas também, através aliás, de linhas de financiamento. Isto tudo é possível, Eu acredito que pode ser conseguido. Há quem vá mais longe e quem começa a falar, pelo menos a nível cultural, de uma identidade lusófona. Seria um passo largo demais falar neste sentido de uma identidade lusófona, de um passaporte que permitisse facilidades de entrada, por exemplo, de alguém que nasceu em Moçambique entrar em Portugal, entrar no Brasil? Bom, eu não falaria de uma identidade lusófona, porque isto é um conceito que ainda está em discussão. Nem todos os países partilham da mesma visão em relação ao conceito de lusofonia, né? Porque tem muitas implicações que eu, neste momento, não estou em condições de debater, mas é um conceito bom que vai sendo discutido e um dia nós entraremos num acordo de como é que podemos definir essa parte da fonia, né? Essa parte da fonia, portanto, se é luso, se é cepelofonia, não sei como é que nós vamos chamar no futuro, mas o que é importante é que os aspectos principais que nos preocupam. O que é que preocupa hoje os cidadãos da CPLP? Até nem é a questão do passaporte, de ter passaporte da CPLP, é essa liberdade, essa mobilidade que quer ter no espaço. Porque diz assim, eu pertenço a uma comunidade, mas eu não tenho liberdade de movimento. Então questiona-se muitas vezes. Eu sou questionado muitas vezes em várias reuniões em que eu participo. Mas que comunidade é essa que nós não podemos circular, não podemos de eu poder visitar o meu primo que se encontra no outro território, ou um parente que se encontra no outro território? Então, em relação aos estudantes, por exemplo, que é um caso que é muito mais real, os estudantes, aquilo que eu chamo os produtores de conhecimento, são os estudantes, são os professores, os pesquisadores e investigadores, que querem, portanto, trocar experiências, que é precisamente que tem a ver com o capital humano, que é precisamente o conhecimento, que é extremamente importante para a nossa organização, porque nós temos que ter em conta de que sem o capital humano, a nossa comunidade não pode avançar. E dentro do nosso espaço, ou seja, da nossa comunidade, nós temos capacidades que poderíamos, portanto, trocar, portanto, espalhar ou fomentar, expandir, de forma que todos os países possam beneficiar dos avanços tecnológicos que cada um de nós tem. Portanto, essa possibilidade, ou essa abertura que o espaço tem que dar aos cidadãos,
de poderem trocar as experiências que têm, comunicarem-se. Hoje a era digital está muito mais avançada. Portanto, é essa preocupação que os cidadãos têm de saber sentir a comunidade como sua, apropriar-se da comunidade. Esse é que é o problema que nós temos que, neste momento, que enfrentar com muita determinação e coragem, que não é fácil, não? Dizia ainda assim que esta ideia de lusofonia ainda não é consensual. Lusofonia ainda remete, de certa forma, para algum neocolonialismo ou já conseguiu exorcizar esta ideia? Hoje as relações entre os países de língua portuguesa são suficientemente sólidas para imaginar um projeto mais coeso no futuro? Eu acho que sim, estamos trabalhando isso, mas o conceito de lusofonia, como eu disse, é um conceito que ainda não foi discutido, né? Portugal fala de lusofonia, outros países falam, mas há outros países que esse conceito ainda não amadureceu, ainda não está na agenda, digamos assim, para que seja discutido. Eu quando estive agora, recentemente, este ano, em Belo Horizonte, na reunião da Associação dos Universidades da Língua Portuguesa, falou-se disso. E eu disse, olha, é bom que essa discussão possamos remetê-la muito mais tarde. Provavelmente aqui na reunião que vai ter lugar aqui em Macau, no próximo ano, da mesma Associação das Universidades da Língua Portuguesa, esse conceito possa ser aflorado. Mas por isso não podemos adiantar muita coisa quanto a isso, né? Agora, não é isso, não é questão de falarmos em lusofonia que vai impedir que as relações entre os nossos países se desenvolvam com muita intensidade. Elas estão precisamente se desenvolvendo, tendo em conta esses valores culturais que nós temos, a língua, sobretudo a língua, que é um valor portanto, que nós devemos acarinhar, um valor que nós devemos... A língua foi, de resto, uma das primeiras instâncias pelas quais a CPLP, ou pela qual a CPLP tomou uma posição forte com a criação do Instituto da Língua Portuguesa. Ainda na semana passada houve um encontro em Lisboa para discutir, ou recentemente houve um encontro em Lisboa para discutir a importância do português neste momento no mundo. Como é que o português pode ser potencializado, tendo em conta o espaço da CPLP, tendo em conta as novas contingências, a nova conjetura, tendo em conta um Brasil que cresce, tendo em conta uma Angola que cresce também, tendo em conta que são países cada vez mais apetecíveis em termos económicos? Como é que o português pode ser utilizado também como um instrumento de capitalização, chamemos-lhe assim? Sim, o português hoje avançou bastante no mundo, né? Avançou bastante hoje. Aliás, se formos a ver os nossos países africanos que lutaram para as suas independências, durante a luta de libertação nacional da Angola, de Moçambique e da Guiné-Bissau, sobretudo destes três países, nós tivemos relações com outros com países que nessa altura chamavam países da cortina de ferro, não sei se se recorda, que é o caso da China, o caso dos países do leste europeu. E esses países tiveram uma grande colaboração com os nossos portanto, guerrilheiros, os libertadores da pátria. E a língua portuguesa, nesse momento, já começava a ser falada nesses países. Porque eles, para poder relacionar-se com os nossos libertadores da pátria, tiveram que aprender português e tiveram escolas da língua portuguesa. Os chineses também aprendiam, porque muitos guerrilheiros vieram para aqui treinar. Então, a língua portuguesa, já nessa altura, já dava os seus primeiros passos de expansão, em termos fora do território. Mas a verdade é que o que dava esses primeiros passos também por impulso de entidades exteriores. Falta uma entidade coordenadora daquilo que deve ser a projeção da língua portuguesa no mundo. Nós temos um Instituto Camões, mas é um Instituto Camões que é um órgão do governo português e é um órgão que está dependente, sobretudo, também da disponibilidade financeira do governo português, que neste momento não é muita, sabe-se bem. Falta uma instância que eventualmente poderia ser coordenada pela própria CPLP, capaz de projetar a língua portuguesa a nível internacional. Sim, nós temos o Instituto Internacional de Língua Portuguesa que tem essa vocação de promover a língua, de difundir a língua, mas que também tem carente de recursos, não é? Há um problema neste momento, o ILP é o problema de recursos, está com problemas sérios de recursos, mas que eu penso que é uma situação que vai ser resolvida em breve. Mas é isso, é o Instituto Camões que vai fazer o seu trabalho, os centros culturais dos nossos países, no caso concreto do Brasil, que tem centros culturais em vários dos nossos territórios, né? Tem essa missão de fazer essa promoção também da língua. Pois a língua portuguesa é responsável de cada um de nós, de cada um dos nossos países. Cada um tem que fazer a sua parte. E eu acho que os países estão fazendo a sua parte.
hoje, a nível das regiões onde nós estamos inseridos, a língua portuguesa está a ser ensinada nos países vizinhos, porque esses países têm interesse em se relacionar connosco. Então, por exemplo, no caso da Namíbia, eu estive mesmo na África do Sul, está-se ensinando, a língua portuguesa está nas escolas. Portanto, ela está naturalmente se desenvolvendo. É verdade que ainda não há um grande investimento massivo para que a língua portuguesa seja ela muito mais, com mais pujança, seja expandida ou seja promovida, porque também a situação económica dos nossos países ainda não está, embora tenhamos tais recursos que estão se descobrindo, mas ainda não temos ainda a capacidade financeira suficiente para levar a língua portuguesa como língua oficial das Nações Unidas, por exemplo, que implica muitos recursos para que uma língua seja uma língua oficial de uma organização internacional, no caso, Nações Unidas, exige que os Estados-membros participem para o orçamento que vai permitir o financiamento dos intérpretes e tradutores da língua portuguesa. Neste momento, só nos limitamos a que seja uma língua de trabalho, mas aí são os próprios países membros que financiam aqueles momentos em que os nossos dirigentes vão utilizar a língua portuguesa em reuniões internacionais. Mas já não é o caso da União Africana. A União Africana já está lá, a língua portuguesa como língua oficial. Na SADC já está lá, na CEDEAO já está lá. Portanto, ela já está, eu creio também que quase que o Mercosul também já está lá. Portanto, ela já está, em algumas reuniões, por exemplo, na Ibero-Americana também já se fala em português. Portanto, em algumas organizações a língua portuguesa já se fala. O que é preciso é que nós tenhamos instrumentos de promoção de facto muito mais incisivos da língua portuguesa. Esta disponibilidade financeira, obviamente, tem de vir dos países membros da CPLP. Claro. Esta disponibilidade existe ou ainda não? Bom, quer dizer, não existe o suficiente. Não existe o suficiente ainda para que possamos ser mais ousados, né? Mas, pronto, é o que eu digo. A CPLP é uma pergunta que não sei se consegui responder no princípio, quando falou se os Estados-membros dão importância à CPLP, parece-me que foi mais ou menos a ideia que quis dar no princípio. Sim, a CPLP, que são tantos problemas que os nossos países têm que resolver internamente, que muitas vezes a CPLP pode não parecer como se fosse uma prioridade para esse país. Não é verdade. Dentro daquilo que é possível de fazer, dentro daquilo que serão os objetivos que foram traçados, a CPLP está cumprindo, está levando a cabo portanto, a implementação de vários projetos que foram aprovados. Pode parecer que não é visível, mas há muita coisa sendo feita que contribui a nível, por exemplo, neste momento está em discussão um grande projeto que é a segurança alimentar e nutricional dos nossos países. Nós estamos aí, em próximo ano, vamos lançar uma grande campanha para a angariação de recursos, para apoiar pequenos agricultores dos países mais carenciados da nossa comunidade, para apoiar a elevação da produção e da produtividade alimentar, que é um problema sério no mundo, a questão dos alimentos, né? E nós estamos convencidos de que as condições que existem nos nossos países é possível de produzir não só para o autossustento, mas também para termos excedentes que possamos exportar para aqueles países que também necessitam de alimentos. E como o senhor deve saber, a questão dos alimentos é uma questão séria e o direito à alimentação é um direito humano. Portanto, que todos os governos estão preocupados em respeitar esse direito humano à alimentação das suas populações. Portanto, nós temos todo um potencial que é possível fazer dentro daquilo que são as prioridades dos nossos governos, né? E a CPLP é uma das prioridades. Eu não acredito que haja um governo que diga que a CPLP não é importante. A CPLP é importante porque nós estamos convencidos e assumimos essa responsabilidade de construir a comunidade. É da consolidação destes pequenos projetos, como falava no caso deste pequeno projeto de uma natureza ou vocacionado por uma natureza agrícola, que surge também a consolidação da CPLP fora dos bastidores da política. Eu pergunto-lhe isto porque no seu Moçambique natal, por exemplo, alguém da Beira ou de Nampula conhecerá a CPLP como entidade? A CPLP chega às pessoas. Essa é a minha missão messiânica que eu tenho feito, procurando fazer. Eu estou aqui falando com vocês. Estão me escutando, estão ouvindo. Alguns vão começar a saber quem é a CPLP. Eu estive aqui ontem no Instituto Rui Cunha, em que falei para algumas pessoas que estavam lá que não sabiam que era a CPLP. Mas pronto, a partir daquelas pessoas que estiveram presentes ontem, vai haver um efeito multiplicador, que vão conversando. Não é um trabalho fácil, mesmo algumas organizações que já existem, se perguntam o que é, não sabem o que é.
Agora, esse trabalho está sendo feito e eu estou, portanto, impulsionando os Estados-membros para que façam maior trabalho ainda de divulgação da CPLP. Mas ela só pode ser conhecida, como eu disse no princípio, se houver ações visíveis, ações que as pessoas se sintam ligadas a ela. Um projeto de saúde, um projeto de educação, um projeto na área do ambiente, que nós temos, que podem ser pequenos projetos, mas se elas tiverem um impacto dentro da vida das pessoas, elas vão conhecer essa pessoa. Porque eles vão conhecer a organização através dos resultados que ela vai produzindo. Porque se ela não produz resultados, podemos estar a falar, a fazer grandes discursos. A CPLP não vai ser conhecida se não mostrar resultados. E para mim o primeiro resultado que a CPLP pode mostrar é esta questão que eu faço, mobilidade, portanto, mobilidade de algumas categorias de pessoas dentro da comunidade. Eu falo dos produtores de conhecimento, portanto, estudantes, professores, pesquisadores, homens de negócios, jornalistas, portanto, os artistas, desportistas. Portanto, se nós conseguimos que este grupo de pessoas se encontre uma forma de eles poderem levar a sua missão através dos outros países, vai ser bom, vai ser ótimo. E depois, em seguida, eu quero, neste momento, a minha prioridade é outra, que é o capital humano. Nós temos capacidade, porque se nós não tivermos o homem preparado, capacitado, para ser o motor de desenvolvimento do nosso país, eu acho que não vamos ter também a tal comunidade. Porque vamos ter, portanto, sempre de estar dependentes de fatores externos, ou seja, de cooperação externa. Mas nós queremos que dentro da comunidade essa partilha do conhecimento seja uma coisa que se expanda por todos nós, porque nós temos capacidade de o fazer. Uma das iniciativas apadrinhadas pela CPLP que mais impacto teve foi uma iniciativa há coisa de 3 anos, se não estou em erro, no âmbito do audiovisual, o programa Doc TV CPLP, um programa que promovia a realização de documentários e que, de resto, chegou cá a Macau pela mão do Instituto Internacional de Macau. Na altura ficou prometida uma segunda edição, acabou por não se concretizar. Este é um plano que foi cancelado, ou o projeto foi cancelado, ou vamos ter... Não está cancelado, está na forja. Está na forja. Aliás, estamos a ambicionar muito mais do que isso. Neste momento, o meu departamento de comunicação da CPLP está em contato com várias televisões, não sei se já entrou em contato com vocês ou não, para a produção portanto, de emissão de programas semanais sobre a CPLP, que eles produziam em Lisboa e seriam difundidos nas televisões dos nossos países. Algumas televisões nacionais e privadas também já responderam, portanto, aceitando o rapto, né? De poderem... Agora, a questão da Doc TV, nós estamos a pensar no mesmo televisão do CPLP. Já muitas, neste momento está tudo preparado, apenas estamos condicionados aos recursos financeiros, que não são poucos, são necessários grandes recursos para lançar uma TV CPLP. Mas está no projeto, está em forja. Logo que houver um dos nossos países, estou em discussão com Timor, com Angola, para ver se esses dois países podem, de facto, serem eles os patrocinadores desse meu projeto de televisão da CPLP. Mas é um projeto que está em curso. Portanto, como digo, é uma comunidade de construção. E a CPLP vai fazer parte desses alicerces que estamos construindo. Este projeto de TV CPLP era um projeto para chegar a todos os países membros? Essa é a ideia, sim. A ideia é essa, é chegar a todos os países membros. E já estivemos em Lisboa a ver um dos portanto, parceiros que podia ser, e apenas tínhamos 1 ou 2 países que tínhamos que encontrar uma forma de como chegar lá ao sinal, né? Mas era um país para chegar a todos os países, sim. Eu despedia-me desta nossa conversa com uma última pergunta em jeito de desafio, sem lhe pedir para fazer futurologia e tendo em conta que a conjectura se alterou muito nestes últimos 17 anos, como é que imagina a CPLP daqui a 17 anos? Um espaço mais forte, um espaço mais aberto? Daqui a mais de 17 anos? Sim. Olha, eu neste momento, eu lancei um debate que está em curso neste momento, que é a CPLP e os desafios do futuro. O que é que a CPLP deve ser nos próximos 10 ou 20 anos? Esse é o grande debate que está aberto. E se também eu puder contribuir nesse debate, o que é que pensa ou que deve ser a CPLP no futuro? Eu acho que deve ser uma organização, ele tem de ser uma organização
primeiro, conhecida, não é? Deve ser conhecida, uma organização que deve ser sentida e também envolvente. Uma organização que seja respeitada, porque hoje já é muito respeitada a CPLP. Muitos países hoje, muitas organizações internacionais, nós temos uma grande intervenção. Somos convidados para muitos eventos. Antes não acontecia. Não sei que se for comigo, não. Ao longo deste tempo, está acontecendo. Gradualmente, ela foi sendo conhecida. Pode não ser conhecida no cidadão comum dos nossos países, mas a nível internacional, a CPLP já tem um grande impacto, tem um grande espaço, conquistou um grande espaço. Então, ela tem que continuar a conquistar esse espaço, cada vez mais, sobretudo na área que falamos, na área dos negócios, na área da produção do conhecimento. É preciso que a CPLP, portanto, possa apresentar... Nós temos, quando falo eu sempre insisto na questão do conhecimento, porque nós temos todo o potencial para isso acontecer. Se nós conseguimos montar equipes conjuntas de investigadores, pesquisadores sobre vários aspectos sobre o ambiente, sobre a medicina, é possível de a gente acontecer. Portanto, eu vejo uma CPLP muito mais envolvente, muito mais visível. Que eu não sou futurista, mas futurologista, mas de toda maneira eu vejo uma CPLP com um grande futuro. Oxalá que sim. Obrigado, Sr. Embaixador, uma vez mais por ter aceito este desafio que lhe foi lançado pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima semana com um novo tema e um novo convidado.